Então, deixe-me apresentá-lo novamente. Tadeu Augusto Mateus, também conhecido como Tadeu Caçula, é sociólogo, pesquisador, mestre e doutor em mudança social e participação política pela USP. Tadeu, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Noite Brasil, a cultura brasileira. Muito obrigada. Já peço desculpas pelo atraso, por te deixar aí esperando quase 40 minutos, né, do horário que a gente combinou. E mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite. Oi, Thalita, boa noite, Eri, boa noite a todas e todos que nos assistem. Thalita, fique tranquilo que esses 40 minutos foi uma aula, né, de política nacional que eu tive aqui a partir das impressões que vocês trouxeram sobre pragmatismo político contemporâneo, que não está nada fácil, não é? E que a gente, de fato, tem que todos os dias, várias horas por dia, fazer análise para poder entender para que rumo a política brasileira vai. Não dá para crivar nada de forma concreta, dada todas essas atualizações e movimentações, né, que estão acontecendo na política brasileira. Então, é sempre muito bom a gente ter um tempo razoável de reflexão e de análise política para, inclusive, ajudar as pessoas que assistem aqui também o canal a compreenderem, né, como que o tabuleiro desse xadrez político se movimenta na medida em que informações bombásticas como esta, né, que estourou agora com a questão do Flávio Bolsonaro e com o caso Master, tem mexido um pouco no tabuleiro e nos caminhos, né, sobretudo num ano tão interessante e importante que é um ano de eleição no nosso país. Então, esses 40 minutos aqui foi também de acúmulo de um pouco de capital político que vocês trazem aqui para a gente. Bom, Tadeu, então, pegando o gancho aí na sua fala, já te agradecendo, inclusive, gostaria que você falasse a respeito de uma notícia que eu vi, inclusive, através do seu perfil, que eu te acompanho no Instagram, a respeito de, eu não sei se esse é o termo correto, aí você pode me corrigir e nos explicar, de uma reativação do Partido da Frente Negra Brasileira. Então, se você puder falar um pouco desse contexto, né? O que vem a ser se é de fato, por exemplo, uma reorganização da Frente Negra Brasileira e, portanto, um processo que está acontecendo para reativar o Partido da Frente Negra Brasileira dentro dessa conjuntura, né? Dentro, inclusive você que está à frente aí da coordenação nesse processo desse movimento. Então, conta um pouco para nós se é isso mesmo, se é uma reativação e como é que isso está ocorrendo junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Thalita, interessante, e mais uma vez, em nome de toda a coordenação, de toda a direção nacional e estaduais da Nova Frente Negra Brasileira, a gente agradece pela abertura do espaço. A gente tem usado estrategicamente, simbolicamente, o nome de reativação, não é? Política e socialmente, o nome a gente está tratando como reativação, mas juridicamente, o nome não é reativação, não é? É retomada dos trabalhos do Partido da Frente Negra Brasileira, porque juridicamente hoje nós temos uma tese muito bem qualificada, muito bem estruturada, com o olhar e com toda a equipe técnica e jurídica do Dr. Edio Silva Júnior, que é o advogado que está representando essa tese da Nova Frente Negra Brasileira no TSE, e que você não reativa algo que nunca foi desativado, não é? Juridicamente, esse é o caminho. Então, só para poder explicar um pouco de como a gente está trabalhando, estratégica e politicamente, com as pessoas que não conhecem a história da Frente Negra Brasileira, com as pessoas que nunca ouviram falar que a Frente Negra Brasileira foi um partido político homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano 11 de setembro de 1936 e que com a política centralizadora, que a gente também chama de ditadura varguista, o Partido da Frente Negra Brasileira entrou na esteira de todas as instituições que também foram fechadas pelo Getúlio Vargas. Né? Estou falando de judiciário, estou falando de Congresso Nacional, partidos políticos, sindicatos. Não é? Ele centralizou com o decreto de 37 e que, por conta disso, o Partido da Frente Negra Brasileira, homologado pelo TSE, acabou também não conseguindo se reestruturar e continuar, né, atuando como uma agremiação política que já naquela ocasião representava o que já era muito mais a maioria da população do nosso país. Então, esse processo, nós já estamos trabalhando ele há 4 anos, de forma jurídica, mas todo o caminho preparatório de recolocar o debate sobre a importância da gente ter um partido político, e acho que isso aqui também tem que ficar muito evidente nessa nossa conversa. Nós não estamos aqui reativando um partido negro, nós estamos reativando um partido político, e que tem como
prerrogativa, prioridade às questões relacionadas à população preta, pobre, periferizada, dos quilombos, das favelas, das comunidades, que as políticas públicas não chegam, e que também são subrepresentadas nas casas legislativas do nosso país, não é? Inclusive, recentemente, o próprio TSE apresentou um relatório culpabilizando, responsabilizando os partidos políticos por inviabilizar de forma estrutural ou de forma equitária a participação de candidatas e candidaturas negras. Quer dizer, você tem um aumento de candidatos e candidaturas negras, mas você não tem um aumento de candidatos e candidatas negras eleitos, né, disputando e também sendo eleitos, porque os partidos políticos, segundo o relatório do TSE, não têm feito um trabalho de colocar em pé de equidade essas disputas. Então, é importante só salientar isso. É um partido político que existiu por um tempo e que, se não fosse a intervenção do Estado Novo de Getúlio Vargas, hoje, certamente teríamos, dentro da estrutura do Partido da Frente Negra Brasileira, algo que pudesse também ser exemplo para que outros grupos se organizassem e tivesse também um equilíbrio em todos os partidos políticos, ou seja, mais partidos que pudessem representar a maioria da população brasileira. É discrepante e inaceitável a gente ter mais de 57% da população brasileira, e quando você vai olhar o cenário nacional, que nós fizemos um diagnóstico da participação da comunidade preta, pobre, periferizada nas casas legislativas, nós somos apenas 6,5% de representação em todas as casas. Então, tem algo de muito errado nesse processo. E nós entendemos também, para a gente poder abrir aqui o diálogo, eu também não monopolizar aqui a palavra a partir da sua pergunta, da sua provocação, nós entendemos também que os partidos políticos, quando fazem um movimento de não repassar de forma justa o fundo público eleitoral, não é? Segundo, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, que decretou que tinha que ser de forma proporcional o repasse de candidaturas, ou seja, se você tem uma chapa de um partido político, vou dar um exemplo para quem está aqui nos assistindo, se tem um partido político, tem que ter uma chapa de vereadores. Se nessa chapa de vereadores você tem 100 candidatos, dos 100 candidatos, 50 são negros, se o fundo eleitoral para essas candidaturas for de R$1.000, então tem que ser R$500 para os demais candidatos e R$500 de forma proporcional para as candidaturas negras. Isso não ocorreu. Tanto que a PEC do perdão colocou novamente a população negra em pleno prejuízo de ter estrutura financeira para poder eleger candidatas e candidatos negros, para poder ocupar as casas legislativas, pensar projetos de lei, pensar políticas públicas que pudessem impactar positivamente na vida das pessoas que estão nesses territórios, né, subrepresentados nas casas legislativas do nosso país. Então, o trabalho do Partido da Frente Negra Brasileira, nesse processo, né, de recolocar, de retomada do Partido da Frente Negra Brasileira, é só compreender que é um partido político, mas que terá prioridade, né, prioritariamente, as pessoas que mais precisam de representação, de representatividade política nesse lugar. Então, Thalita, o que a gente está fazendo, na verdade, a partir de 2022, né, é entrar no TSE, organizamos um grupo de trabalho, né, com juristas, sociólogos, historiadores, ativistas, pensadores orgânicos, e conseguimos criar um documento que nós denominamos de Dossiê Frente Negra Brasileira. Esse dossiê levantou muitos documentos, nós ficamos 1 ano estudando. Fomos ao Supremo, fomos ao TSE, fomos nos cartórios, levantamos estatutos, levantamos o acórdão que homologou o Partido da Frente Negra Brasileira em 11 de setembro de 1936, não é? E ali nós tiramos um documento, nós entendemos que houveram muitas violações, mas uma das principais foi uma ruptura constitucional em que nenhum dos outros 2 poderes, ou seja, nós temos os 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, se o judiciário homologa um grupo político com um partido, nenhum outro dos 2 poderes tem, né, a prerrogativa de revogar. Somente o judiciário pode revogar, e nunca houve esse processo de que o judiciário tenha revogado o Partido da Frente Negra Brasileira. Então, há um flagrante conflito de poderes, não é? E tem mais um outro fator. Quando Getúlio Vargas assina o decreto de 37, na Constituição de 42, ele é revogado. E na de 46, os partidos políticos conseguem se reorganizar. Ou seja, se o Partido da Frente Negra Brasileira, que entrou na esteira,
foi impedido de seguir com sua estrutura nacional, de lançar seus candidatos, de disputar as agendas políticas do país, inclusive disputar, não é, a presidência da República, já na Constituição de 42, no processo de revogado, que foi revogado do decreto de 37, caiu, foi anulado o processo. Então, são duas coisas aqui para poder passar, para a gente poder fazer essa troca, né? Para as pessoas que estão nos assistindo também, ter outros elementos que talvez vocês possam perguntar, que seja interessante para saberem. Primeiro não é, compreender que o partido não se encerrou por si, não houve um diálogo, um consenso entre as lideranças do partido e chegou lá no TSE e disseram, olha, vamos encerrar o partido, isso não aconteceu, e nem houve um processo do próprio TSE encontrar qualquer irregularidade no Partido da Frente Negra Brasileira que colocasse a penalização de impedir que o partido seguisse como uma agremiação política de representação da classe popular. Então, tem o doutor Edio Silva, que é o advogado que nos representa, trouxe vários outros elementos, tratados internacionais, tratados interamericanos, né? As próprias constituições que sucederam, né? A Constituição de 42, de 46 e todas as outras constituições, até chegar de 88, que é a atual. Então, é um documento que está muito bem fundamentado e qualificado do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista histórico, do ponto de vista constitucional, sobretudo constitucional, não é? Então, nós entendemos que o caminho que nós estamos fazendo nessa primeira década de Nova Frente Negra Brasileira, que foi primeiro criar os mecanismos, capilarizar no país. Hoje, a Nova Frente Negra Brasileira está em 21 estados do país. Com 8 encontros nacionais realizados, com debates, com fóruns, com relatórios, fizemos um grande diagnóstico no país de qual é a relação, a situação da população negra em cada um dos estados, nas 5 macro-regiões onde nós fizemos nossos encontros nacionais, com relatórios, com documentos, com dados, não é, estatísticos, empíricos, porque tem que ter empirismo para você, de fato, confrontar com a realidade do nosso país e mostrar para o país, olha, nós não estamos aqui falando do achismo, nós estamos falando porque nós fomos a campo, nós aquilombamos o nosso povo, ouvimos o nosso povo e tiramos documentos importantes e robustos para poder dizer que, olha, precisamos, de fato, movimentar e mudar a situação da população dentro do Brasil. E nós entendemos que essa mudança e que, de fato, teremos democracia de verdade no país quando nós participarmos plenamente da vida pública. Nós não estamos participando. A gente não está decidindo o país. A gente só movimenta e mobiliza o país economicamente, tecnologicamente, culturalmente, intelectualmente, mas as decisões, verdadeiras decisões, para que rumo o país vai, nós não somos chamados para sentar na mesa para poder decidir. A gente não vai ficar mais esperando ser chamado, porque nós não vamos ser chamados. Todos os partidos são partidos brancos, que de interesse branco, de interesse econômico. Vocês estavam agora há pouco refletindo sobre Flávio Bolsonaro, sobre Vocaro, sobre todo esse escândalo econômico que está abalando toda a estrutura de credibilidade da política brasileira. E nós não podemos ser arrastados para essa seara. Existem pessoas e grupos políticos no Brasil que estão pensando política de forma séria, responsável, republicana, democrática, participativa, educadora. Então, a nossa plataforma é uma plataforma que está pensando um progressismo popular. É um progressismo popular. É falar com os nossos irmãos que estão nos quilombos, que estão nas zonas rurais, que estão nas periferias, que estão nas aldeias indígenas, que estão nas periferias do país, porque nós operamos desse lugar. Nós somos da base. Eu sou uma pessoa da periferia. A maior parte das pessoas que participam da Nova Frente Negra Brasileira são periferizadas. São pessoas que estão lá no dia a dia, entendendo com a dinâmica, vendo a política de segurança pública assassinar o nosso povo, vendo o feminicídio aumentando sobre mulheres negras, e você não tem uma agenda programática debatendo, porque hoje em dia é colocado no lugar de pauta identitária. Não vamos discutir negro, não vamos discutir mulheres, não vamos discutir população LGBTQIAPN+, não vamos discutir os povos originários, não vamos discutir a questão da infância, porque agora nós temos uma pauta, que é derrotar a extrema-direita. A extrema-direita está pautando todo mundo e está deixando a gente em prejuízo de representação de debate público, de debate político de qualidade, que de fato interfira na vida das pessoas. Então, a nossa plataforma, que está sendo construída há 10 anos, de forma cuidadosa, tem uma ideia que a gente sempre fala, não é?
A gente está montando um partido, montando uma estratégia, não montando que o partido já existe, mas montando uma estratégia de colocar esse partido na ativa novamente, usando uma filosofia política muito diferente dessa ocidental, patriarcal, colonialista. Ela é matriarcal, matrilinear, afetiva, mas ao mesmo tempo utilizando as nossas próprias experiências criadas pelos nossos ancestrais. Nós vamos usar a roda, usar a estratégia capoeira, nós vamos usar a filosofia dos candomblés, nós vamos usar a tecnologia do samba, nós vamos usar todas essas ferramentas que os nossos ancestrais já deixaram pronto, inclusive o próprio Partido da Frente Negra Brasileira, para apresentar um projeto de país, mas um projeto que a gente participe, um projeto que a gente também decida, um projeto que a gente que gira a economia desse país, que são as pessoas pobres, periferizadas, seja elas pretas ou brancos pobres, ou as pessoas que estão na precariedade da estrutura social do nosso país, que gira a economia para que, agora eu vou até parafrasear um pouco você, Thali, para que esses bandidos canalhas, utilizem do dinheiro de quem trabalha para movimentar esse país para poder colocar no bolso, ou para ficar andando de jatinho, ou para tentar bancar filme para fazer lavagem de dinheiro. Enquanto nós estamos aqui, na base, na quebrada, no quilombo, na periferia, discutindo de que forma a gente coloca o país, coloca o Brasil num rumo em que a gente sai dessa crise. Não fomos nós que inventamos a crise. Mas nós queremos sair, nós queremos contribuir para poder fazer com que o país ande. A gente precisa dar um salto civilizatório. Esse salto civilizatório só vai acontecer quando tiver democracia. Nós temos um projeto de democracia, nós não temos uma democracia plena. Ela não é concreta, ela não está acabada. Porque existe uma oligarquia elitista no Brasil, política, econômica, que prefere apostar no atraso. Prefere apostar na manutenção dessa estrutura falida de organização política e social que a gente tem no país. Então, para não me estender aqui demais, a gente abrir aqui para um diálogo, não sei nem quanto tempo vocês estão me dando aqui para poder trazer um pouco da experiência que a gente está reconstruindo, o que nós estamos discutindo de forma concreta, um trabalho de 10 anos de levantamento histórico, de organização política popular no Brasil, né, presente hoje, bem estruturada em 20 estados, 21 estados do nosso país, nas 5 macro-regiões. Em 21, a gente se debruça, fica de 21 a 22, estudando todo o documento do Partido da Frente Negra Brasileira. A gente faz uma audiência pública em 22 com o então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, atual presidente do STF, e lá já em 22 a gente protocola de forma administrativa o pedido de reativação do partido. E aí para poder ter um pouco mais de robustez jurídica, histórica, para poder ter uma tese muito bem melhor qualificada, para poder fazer ali um enfrentamento mais qualificado. E de lá para cá a gente entendeu também que teve algumas dinâmicas que aconteceram no país, tá, que ia impedir a gente de avançar como a gente precisa avançar. Não é? A agenda do último governo era uma agenda totalmente contra a possibilidade da nossa comunidade, a comunidade negra brasileira, se organizar em torno de uma plataforma política. Então nós entendemos que aquele não era o momento. A gente começou a avançar novamente, a gente recuou por conta do processo que aconteceu, que não pode cair no esquecimento da tentativa de golpe, com aquele ato lamentável, não é? Do 8 de janeiro, onde o Supremo e todo o Judiciário brasileiro teve que ficar 100% alerta a isso, então nossa pauta também não seria uma pauta que seria atendida naquele momento. Agora não. Agora nós entendemos que, mesmo em ano de eleição, nós estamos esperando há 10 anos, né, o Partido da Frente Negra Brasileira está esperando há 90 anos. Dia 11, agora, de setembro de 2026, são 90 anos que a população negra do Brasil está esperando para ter uma agremiação política que represente os interesses da maior população desse país, que é a população preta, parda, pobre, periferizada. Então, agora nós entendemos que é o momento, com toda a estrutura que a gente já tem no país, com toda a estrutura que nós temos jurídica, com toda a estrutura política, sociológica, de fazer o enfrentamento, não é? No plenário do Tribunal Superior Eleitoral, para poder reivindicar aquilo que nos é direito. Primeiro, por uma questão constitucional, segundo, por uma questão democrática e terceiro, por uma questão de reparação histórica. Então, com isso tudo bem estruturado, nós entendemos, Thalita, que agora era a hora de tornar público. Por isso que muitas mídias agora estão noticiando o trabalho de 10 anos e agora o trabalho mais intenso dos últimos 4 anos
da Nova Frente Negra Brasileira de reivindicar direito constitucional, direito democrático e direito de memória, não é? De fato, colocar novamente em prática uma agremiação política que nunca se encerrou, quero aqui ser assim, muito taxativo, e que nunca foi revogado pelo único órgão competente para poder homologar ou revogar, que é o Judiciário Brasileiro. Então, nós estamos muito confiantes, sobretudo tendo hoje um dos maiores juristas do Brasil, que é o doutor Edio Silva Júnior, um advogado sério, competente, respeitado, que entendeu, construiu junto com a gente a tese, finalizou a tese, está muito confiante também de que a tese está muito bem estruturada, e agora, quando a gente fizer, né, está fazendo entre hoje e amanhã, já o protocolo de pedido da distribuição, como eles chamam, né, no campo jurídico, nós entendemos que no sorteio esperamos que caia em um ministro que minimamente tenha a sensibilidade e a coerência de entender que a população negra não pode mais ficar à mercê e dependendo dos partidos políticos que não querem que a gente ascenda aos espaços de poder. Olá, Tadeu. Foi uma aula aí essa fala, né, de retomada histórica também, que é muito importante. Ainda mais num contexto, né, aqui em Pernambuco a gente sempre fala muito do período Vargas através da repressão da cultura negra, né, por conta dos maracatus, da Jurema Sagrada, do cavalo marinho, enfim, expressões culturais que são muito típicas daqui e que vêm do povo negro, né? Então, eu queria te perguntar que a Frente Negra Brasileira, que atuou ali nos anos 30, né, mostrando uma capacidade de organização e de articulação política muito forte, muito próxima ainda do período da escravidão, né, no Brasil, né, e mesmo assim já se articula politicamente, mostra força suficiente para que o governo brasileiro se sinta ameaçado ao ponto de tentar acabar com aquilo ali de alguma forma. E vocês estão nesse trabalho de resgate, de retomada desse trabalho, né, de retomar ali. E um dos pontos que eu fico me questionando, porque há uma diferença de tempo, né, há um hiato, né, do trabalho de vocês para a época da Frente Negra, que é a questão da linha política, né, do que a Frente Negra estava propondo naquela época, qual era a avaliação da Frente Negra do Brasil naquela época, né, numa situação que hoje o Brasil ainda tem uma profunda desigualdade racial, especialmente nas instituições de poder, né? Teve uma diminuída nos últimos tempos, mas ainda muito superficial, mas nas instituições de poder isso ainda é muito visível, essa grande discrepância, brutal discrepância, né? Talvez nas universidades, por conta da política de cota, você vê uma população um pouco mais diversificada, mas ainda assim você vê departamentos muito embranquecidos e esse tipo de coisa. Então, muito inicial esse processo de inserção do povo negro em algumas instituições específicas, mas no poder você vê isso muito pouco, né? Então, qual é as avaliações que a frente tinha lá nos anos 30, que vocês consideram permanências históricas, né, que estão aqui muito evidentes, né, mas que ainda são atuais do ponto de vista de, não, essas linhas políticas aqui ainda são importantes, ainda são problemas que estão colocados, ainda são soluções possíveis que estavam lá atrás, e quais são as necessidades que vocês encontraram de reformulação, de tentar pensar novos caminhos diante de um outro contexto, né, ascensão neoliberal, ascensão tecnológica e assim por diante, trabalho precarizado, no sentido desse trabalho do uberizado, né, que é uma novidade e que é majoritariamente negro no Brasil. Então, quais são essas permanências e reformulações que vocês estavam fazendo nesse trabalho de pesquisa longo e de reformulação longo que vocês estão fazendo com a Frente Negra Brasileira? Obrigado pela questão. É fundamental que, de fato, a gente faça esta análise, né? Essa diferenciação temporal.
É óbvio, né? Muito do que você traz, eu acho que você também já meio que deixou encaminhado, né, para as pessoas que nos assistem, mas acho que é importante reforçar que você traz uma linha de questão muito interessante. Nós estamos falando de contextos históricos muito diferentes, de contextos econômicos muito diferentes e, sobretudo, de contextos de representação muito diferentes. Nós tivemos um pequeno salto de lá para cá. Eu vou dizer assim, sem nenhum exagero. Muita gente acha que a gente avançou muito. Não, nós avançamos muito pouco. Eu repito, nós estamos falando aqui, segundo o IBGE, mais de 57% da população brasileira é de pretos e pardos. E quando você vai olhar, de fato, nos lugares de representação política, econômica, social, nós não estamos lá. Você bem trouxe, né? A política de cotas ajudou a colocar a população negra na universidade. Mas a população negra que está indo para a universidade ainda estão nos bancos acadêmicos, não estão na reitoria. Não estão decidindo, de fato, qual é a política que a universidade vai adotar para que, de fato, haja, para além do diploma, um plano de carreira para essas pessoas. Hoje tem muitos motoristas de Uber que têm diploma. Eu conheço, por exemplo, pessoas que saíram, que têm um diploma de advogado, que têm o AB, que estão trabalhando de Uber. Não é? Tem muita gente que está aqui onde eu estou, que eu estou transmitindo aqui de Lisboa, que vem para cá com diploma, chega aqui e vai trabalhar na obra, vai trabalhar atrás de balcão, que não é indigno. Quero deixar isso aqui evidente aqui na minha fala. Todo trabalho, mesmo o precarizado, ele não é indigno porque, de uma certa forma, ele dá algum tipo de possibilidade dessa pessoa sobreviver. Naquele contexto, nem isso. Naquele contexto, a Frente Negra Brasileira trabalhou duro para poder colocar a população negra, sobretudo no mercado de trabalho. 3 pontos, acho que eu posso destacar aqui, que nós entendemos que a Frente Negra Brasileira conseguiu organizar, que nós, ainda hoje, com base nesse estudo profundo, entendemos que é urgente, que se já era urgente naquela época, ainda estamos na questão de urgência. A questão da educação, que foi central. Nós conseguimos avançar bastante na questão da educação, porque, de fato, nós falamos agora há pouco da inclusão de jovens, sobretudo negros, na universidade. Mas quando você vai pegar a educação pública, escola pública, você tem uma educação, modelo, uma política de educação que não forma. Você tem um ensino médio que ninguém sabe para onde vai. O ensino médio não te diz de onde você veio e não te diz para onde você vai. Então, você tem ainda uma política de educação, escola pública, que precariza e faz com que muitos jovens, em sua maioria negros, saem de lá com uma subeducação e vai ter que ir lá produzir para as oligarquias econômicas do país. É a burguesia que vai fazer, não é, o uso dessa mão de obra, dessa mais-valia, que não tem uma preparação um pouco mais qualificada para poder disputar outros espaços. E mesmo assim, quando tem uma qualificação, ainda assim, o racismo vai operando de forma com que, mesmo com todas as qualificações, as pessoas não consigam ascender em lugar de decisão nas empresas, nos bancos, na vida pública, na gestão pública. Então, esse é um ponto. Então, a educação foi um ponto fundamental que nós entendemos que era importante trazer. Por isso que a Nova Frente Negra Brasileira tem um programa chamado Rede Luiza Maim, que é nosso processo de transformação política e humana de jovens lideranças negras de periferias. Não é? Que é um processo de transformação política, não de formação política. Não temos a pretensão de dar formação, mas sim transformação política. Esse é um ponto. O outro ponto que a Frente Negra Brasileira também foi muito eficaz e muito sagaz, teve uma ladinidade importante, foi a questão dos cursos de capacitação profissional. Porque, naquele contexto, quando o Brasil vai entrar no processo de industrialização, não é a população negra pós-abolida que vai ocupar os postos de trabalho. São os imigrantes que estão aqui, ou que estão aí no Brasil, né, evidentemente, que vão ocupar esses postos. Não é? A população negra está ainda subrepresentada nos postos de trabalho. Não à toa, vai ser essa população imigrante, não é, que chega para poder ocupar os espaços onde o próprio Estado brasileiro abandonou a população negra no pós-abolição, sem dar nenhum tipo de estrutura mínima de dignidade, que vai dar o pontapé inicial para o que nós entendemos hoje de classe média brasileira, que chega com emprego, com trabalho, com educação, com estrutura mínima para poder formar as futuras gerações. Quem hoje aí mora em bairros estruturados no Brasil é certamente descendente daqueles que saíram daqui da Europa, foram para aí para poder trabalhar, mas foram com condições, com dignidade. Então, a questão da preparação para a disputa dos postos de trabalho foi uma estratégia importante. A Frente Negra Brasileira já tinha feito esse diagnóstico.
vai fazer o diagnóstico, inclusive, vai pensar o curso de formação no campo da educação para crianças e adolescentes, por conta do decreto de 1836 que impediu a população negra de acessar a educação. O Estado brasileiro criou uma lei que impediu a população negra de acessar a educação, em 1836. A Frente Negra Brasileira vai ajudar famílias negras a comprar terra, a comprar casa, porque a lei da terra de 1851 também impediu a população negra de ter bens, de comprar, de acumular um pouco de dinheiro e comprar terra, comprar casa. Então, uma série de estratégias que, do nosso ponto de vista, são extremamente progressistas da Frente Negra Brasileira, nós entendemos que são pautas importantes. Quem é que está hoje sem habitação nas grandes capitais, quando você olha a população em situação de rua? É gente preta que está na rua. Tem famílias inteiras. São Paulo, por exemplo, a maior cidade do hemisfério sul, hoje tem uma população que cabe dentro de uma pequena cidade do interior do Brasil, morando em situação de rua. Você vai olhar a cor dessas pessoas, são de pessoas pretas, porque você não tem uma política de habitação de interesse popular vigente na cidade de São Paulo, onde essas famílias poderiam morar, com um custo baixo, com uma estrutura que elas conseguissem bancar. Não tem. Então, política de educação, política de habitação, política de preparar as pessoas para poder disputar espaços no mercado de trabalho, e uma outra coisa que a Frente Negra Brasileira foi muito esperta, que foram os cursos de formação política. Foram os cursos de formação política que fez com que o grupo se organizasse e entendesse a importância de fundar o primeiro e único partido negro do Brasil, que foi o Partido da Frente Negra Brasileira, e que quando você traz aqui, ele brilhantemente, que Vargas saca a força disso e a dimensão que isso poderia também causar, há um processo que nós estamos defendendo nessa tese, que não é apenas uma perseguição política. Essa perseguição, ela é interseccionada. Por que ela é interseccionada? Porque ela não é uma perseguição política apenas, ela tem uma perseguição de cunho racista, ela tem uma perseguição de cunho racial, porque essa população precisa continuar sendo ali subserviente, tem que estar ali oferecendo a sua mão de obra, a sua mais-valia para manter as estruturas oligárquicas econômicas operando no lugar de privilégio e de manutenção do poder no país. Então, uma série de coisas que a Frente Negra Brasileira, que foi a maior organização negra no pós-abolição, porque antes tiveram outras, né? A exemplo do que é a Irmandade da Boa Morte, que está existente até hoje, a exemplo do que é a SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos, Boa Morte de 1830, SPD de 1831, depois a Frente Negra Brasileira de 1931, 100 anos depois, é a maior organização negra do Brasil pós-abolição, que vai fazer uma leitura, um diagnóstico dos prejuízos deixados pelo grande golpe, o primeiro golpe militar e burguês que nós tivemos no país, que foi a proclamação da República, que deixou a gente em pleno prejuízo até hoje. Inclusive hoje, não é? O dia seguinte, eu quero até aqui, reverenciar todos os abolicionistas, todos os intelectuais, todas as pessoas que trabalharam arduamente, que não são contados na história oficial do Brasil, que foram essas lutas, essas reivindicações, esses argumentos, essas quilombadas que aconteceram, quilombagens que aconteceram, né, dos forros, que ajudaram a libertar ainda as pessoas que estavam na condição escravizadas, homenagear esse dia. Nós estamos falando do dia seguinte. E há teses, inclusive, né, e pensadoras e pensadores, e eu concordo, que dizem que nós ainda hoje, né, muita gente está entendendo que hoje é dia 14 de maio de 2026, mas nós ainda vivemos o 14 de maio de 1888, a gente ainda vive o dia seguinte na subrepresentatividade. Quando a gente vai disputar política, quando a gente vai disputar espaço de poder, ainda estamos vivendo o dia 14 de maio de 1888. Aí eu vou invocar aqui o professor Clóvis Moura, que dentro da sua vasta produção intelectual, tem um dos livros dele que eu gosto muito, que é O Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão, que ele vai fazer uma discussão muito profunda sobre o que era a condição da população negra, mesmo na condição de cativo, até o dia 13 de maio de 1888, e qual é a condição da população negra no dia 14 de maio de 1888. Passa a ser mau cidadão, passa a ser cidadão não quisto. E até hoje é isso. Nós somos cidadãos não quistos nos partidos políticos brancos. Nós somos cidadãos não quistos na disputa por espaço de poder. Nós somos cidadãos não quistos quando a gente vai disputar espaço nas universidades. Espaço, quando eu digo, não é ir lá passar o vestibular por uma política muito bem conquistada pelo movimento social negro. Estou falando de disputa pela reitoria.
Falando disputa pelos espaços que de fato pode mudar, inclusive o panorama de como nós fomos formados, por uma agenda acadêmica, bibliográfica, que faz com que a colonialidade ainda seja um elemento fundamental para poder formar nosso olhar crítico. Porque só os intelectuais europeus são lidos nas universidades, os africanos não são, ou os intelectuais afro-brasileiros também não são lidos nas universidades, para poder pensar uma outra dimensão de país, de mundo, com as nossas prerrogativas, com as nossas contribuições. Por quê? Porque nós somos o dia 14 de maio de 1888, nessas estruturas oligarcas de poder. Então, para poder amarrar um pouco da sua provocação, o que a gente traz hoje como paradigma político da nossa plataforma política é um debate qualificado. E não é um debate que a gente está aqui querendo bater nas estruturas, bater na direita, bater na esquerda, embora mereçam apanhar bastante, mas nós não vamos ficar mais num debate reativo. Nós estamos propondo, é propositivo. O que a gente está propondo para o país? Nossa plataforma é uma plataforma propositiva que traz as experiências bem-sucedidas da Frente Negra Brasileira, não é? Mas que também entende que naquele contexto o debate era um e o contexto hoje, o debate é outro. Naquela época, e aí tem muita gente que acha muito louco, né? Quando você tem correntes dentro da Frente Negra Brasileira que olhava para a monarquia com um olhar que assim, puxa, a monarquia era bom para a população negra. Você ouve isso e você fala assim, cara, essa galera deve estar maluca, porque o Império foi escravista, não é? Mas por que uma corrente lia dessa forma? Porque no pré-abolição, no processo que antecedeu a abolição, André Rebouças, Joaquim Nabuco, outras e outros abolicionistas estavam pensando um projeto de abolição com reparação, com reforma agrária, não é? Com reparação histórica, com inclusão da população negra no projeto de nação, no projeto de Estado, nas próximas constituições, que só fomos entrar na Constituição de 1988, portanto, 100 anos depois da abolição, que a gente foi virar cidadão de direito, não é? Mas o que acontece? Mas quando eles falam que a monarquia ainda era, porque a monarquia estava negociando a possibilidade de incluir de dar reparação. A República não, porque a República foi tomada, e todas nós aqui sabemos que quem deu o golpe foram os escravistas, foram os oligarcas. Eles que, inclusive, abriram as fronteiras do país para os imigrantes virem com dignidade, não ia dar reparação, porque eles, inclusive, alegavam que eles queriam reparação pelo fato dos escravizados serem libertados, ou seja, eles queriam indenização, porque estavam libertando uma população que quase 400 anos foi brutalmente explorada. Então, tem questões que são importantes a gente reconhecer que naquele período o debate era um, e que nós vivemos hoje o debate é outro. Nós estamos trazendo as experiências bem-sucedidas, obviamente não dá para trazer tudo, porque é um período histórico que respondeu ao seu período histórico, e agora nós precisamos dar respostas para este período histórico que nós estamos vivendo, porque entendemos que é importante também, né, trazer essa agenda para o debate público e disputar, sim, né, de uma maneira inteligente, respeitosa, mas também se colocando como respeitados, né, na disputa de protagonismo e de narrativa que vai projetar o país para um lugar verdadeiramente democrático, republicano, em que todas e todos nós também possamos sentar à mesa para poder decidir os rumos, até porque nós estamos nesse barco e queremos saber para onde esse barco vai. E a gente quer também apontar o caminho, ser também a bússola que vai apontar o caminho para onde esse país vai. Tadeu, bom, acho que, inclusive, acho que o que eu vou aqui te perguntar, de alguma forma tem um pouco a ver com a pergunta do Eri e um pouco do que você está trazendo aí nas respostas. Eu vi até algumas manifestações aqui no chat de algo que eu também gostaria muito de te ouvir a respeito dos contextos históricos, né? A Frente Negra Brasileira, formada lá na década de 30, e, assim, se você vai fazer uma pesquisa muito rápida na internet, por exemplo, né, falando um pouco do contexto histórico da criação da Frente Negra, tem lá uma primeira informação de que foi um movimento e um partido político cuja linha ideológica é de direita e que tem um alinhamento, até naquele contexto, muito direcionado, que tinha um flerte, digamos, né, com o integralismo, portanto, com o fascismo, né? Então, naquele contexto, né, de 30, que a gente já conhece ali do século passado.
E aí a minha pergunta, até se você puder, inclusive, contextualizar, né, como é que a Frente Negra, ela justamente se insere e faz, enfim, as suas disputas, né, de narrativas, de defesa de projeto de país naquele momento, num contexto histórico que, sim, a gente tem um movimento integralista ali muito forte, muito presente, e que há alguns integrantes que têm, digamos, um alinhamento, uma simpatia com o integralismo. E também aí minha pergunta, né, para além de te pedir para poder contextualizar, e a minha pergunta é justamente hoje, a partir desse processo de reorganização, né, de reestrutura, como é que este partido está se colocando enquanto linha ideológica? Você talvez, acho que até deu digamos, uma dica, né? Falou de um progressismo, não sei se popular ou democrático, não lembro o termo popular. De alguma forma, você já deu um indicativo, e para quem, bom, eu já estou seguindo a página no Instagram da Frente Negra, também talvez consiga ter um entendimento desse direcionamento. Mas eu queria que você pudesse falar nesse sentido, né? Enquanto partido, qual é o alinhamento ideológico que ele vai seguir, né? Aquilo que defende enquanto um projeto de país, né? Um partido político e um projeto de país a partir da sua linha ideológica. Eu primeiro quero concordar com você que qualquer Google que você bate, a primeira informação vai ser essa, não é? Até porque alguns historiadores que escreveram sobre isso pegaram apenas uma fração da história da Frente Negra Brasileira e colocaram isso como uma coisa totalitária. É importante dizer que a Frente Negra Brasileira conseguiu regimentar 60 mil pessoas no país. E as 60 mil pessoas não eram integralistas. As 60 mil pessoas não eram fascistas. O que ocorreu na ocasião era que Arlindo Veiga dos Santos, que foi um dos presidentes da Frente Negra Brasileira, isso tem que ficar evidente aqui nessa nossa conversa, sim, teve reunião com o Plínio Salgado. Não é? A orientação da Frente Negra naquela ocasião, e aí há uma confusão de terminologia que acho que é importante as pessoas saberem, que uma coisa é integralismo e outra coisa é integração. A proposta central da Frente Negra Brasileira era integração, integrar a população negra na vida social, na vida do país, né, no projeto de país. Até por conta de todas as leituras que a Frente Negra Brasileira já tinha feito, né, na ocasião do projeto do Estado brasileiro, de várias leis que impediram a população negra de participar. Uma das questões que acho que é importante também destacar aqui, que essa questão da terminologia também na ocasião gerou essa confusão, é que na Conferência Universal das Raças de 1911, o Estado brasileiro apresentou, a partir de alguns estudiosos eugenistas, como João Batista de Lacerda, Roquete Pinto e outros eugenistas, um projeto de, em 100 anos, acabar com os traços físicos, culturais e simbólicos da população negra, não é? Com a questão da miscigenação ou com o processo mesmo de aniquilamento racial no Brasil. E nós estamos falando de 1911, não é? 20 anos depois, você tem a Frente Negra Brasileira surgindo por conta de um caminho que o Estado brasileiro já estava seguindo, que era de aniquilar em 100 anos. Ou seja, se o projeto do Estado brasileiro eugenista tivesse sido bem sucedido, tá, nós não estaremos aqui agora fazendo essa live, nem debatendo, né, a subrepresentação da população negra em todas as áreas que a gente conhece, econômica, política, não é? Acadêmica, enfim. Então, essa questão do que é o integralismo e do que é a integração, naquele contexto, parte da Frente Negra Brasileira entendia que a proposta do Plínio Salgado não era uma proposta fascista, era uma proposta de integração. Mas o Arlindo Veiga dos Santos, o Arlindo entendeu o que era o integralismo, que tinha uma relação com a questão do fascismo na Itália, não é? De Mussolini, que vai inaugurar essa ideia do que é o fascismo, e que as outras correntes dentro da Frente Negra Brasileira não concordavam, por exemplo. Né? O doutor Francisco Lucrécio, que era uma das cabeças pensantes da Frente Negra Brasileira, era progressista. O próprio José Correia Leite, que depois foi criar o jornal O Clarim da Alvorada, também não era integralista, não era fascista. Então, quer dizer, o Arlindo Veiga dos Santos, então, representa 60 mil pessoas, quer dizer, 60 mil pessoas estavam pensando junto, igualzinho, assim, tipo que o integralismo, que na realidade esse fascismo de Plínio Salgado foi um arremedo de fascismo, né, na história. Né? Quando coloca esse fascismo do que foi a ação integralista brasileira, também teve vida curta, logo foi dizimada, enfim,
não foi tão potente e não conseguiu capilarizar como aconteceu o fascismo de Mussolini. Então, acho que é importante a gente ter essa conversa que todas as vezes que a gente senta numa gira para fazer uma análise histórica, uma contextualização histórica, é importante dizer isso. Inclusive, este foi o tema da minha dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo. Por que é que você vai ler sempre personificando a Frente Negra Brasileira em uma figura? Seria a mesma coisa, Thalita, de a gente personificar agora a nova Frente Negra Brasileira, que está em 21 estados do país e nas 5 macro-regiões, na figura do Tadeu Caçula. Eu falo com todas as pessoas e tudo que nós estamos conversando aqui é decidido de forma coletiva. Todas as informações, se vocês falarem com outros integrantes que também falam pela nova Frente Negra Brasileira, que também falam pelo processo de recolocação do partido em atividade na disputa eleitoral no país, não vão falar a mesma coisa, porque todas as decisões são coletivas. Inclusive, o campo político que você perguntou, que é o progressismo popular, foi uma decisão também coletiva, não é? Né? O coletivo, depois de estudar, de entender, de compreender, por exemplo, como opera a esquerda no Brasil, como opera o centro, como opera a direita, não é? Não vou nem falar extrema-direita, que acho que nem cabe aqui nesse nosso debate, nessa nossa reflexão, porque nós estamos agora radicalmente, não é? Fazendo um enfrentamento radical, não é? Contra a agenda de extrema-direita, radical, não é? Quero reforçar. Mas nós entendemos que o progressismo popular é a nossa bandeira, porque é daí que a gente vem. É deste lugar que a gente vem. É, como eu falei, quero aqui, de forma proposital, né, ser redundante. A gente está falando da periferia. A gente está operando das periferias. A gente está organizando nossas bases dentro dos quilombos. Nós estamos discutindo com as pessoas que estão ainda em situação de precariedade social nas favelas. Nós estamos indo para o campo, nós estamos falando com as pessoas do interior, nós estamos falando com as pessoas dos litorais, nós estamos fazendo um diagnóstico no país. E nós temos um problema muito sério de que nenhuma dessas agendas que eu mencionei agora há pouco está falando com a base, está sentando para ouvir, está fazendo os fóruns, está fazendo ali, não está sentando com o tiozinho do churrasco, não está sentando com a tiazinha do cafezinho ali do ponto de ônibus, entende? Não está conversando com o Uber, porque está todo momento tentando entender o que está acontecendo nas redes sociais. Não está entendendo a precarização do trabalho, a mudança radical que teve no processo trabalhista no Brasil. Que o chão de fábrica hoje não existe mais. Que quem está operando agora nas bases são as igrejas evangélicas. Quem está fazendo a interlocução com os bairros, com as pessoas pobres, são os conselhos tutelares. Que hoje, inclusive, hegemonicamente é coordenado pelo campo evangélico. Então, nós estamos conversando, estamos formando a base da Frente Negra Brasileira a partir desses lugares. E a gente hoje tem uma dificuldade de discutir com o campo progressista de esquerda, porque elitizou demais. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, nós sabemos, elitizou demais. Tem muita USP ali dentro, e pouca favela. Saca? Tem muito tênis, jogo de tênis e futebol e pouco futebol de várzea na esquerda. Saca? As pessoas estão usando chuteirinha em meião novo, não tem mais aquela chuteira velha com a sola só saindo, com o chão de terra ali dentro da esquerda, pensando. Então a gente já tentou várias vezes o diálogo e a gente percebe que essa esquerda intelectual branca não quer dialogar porque quer nos representar. Nós não vamos mais querer tutelar as nossas vozes, nossas formulações críticas, nosso olhar sobre a política brasileira para nenhuma pessoa que não queira mais sentar com a gente igual. Não queremos mais. Ainda existe uma grande parte, né, de ativistas, de militantes negros que estão, né, dentro desses partidos, que acredita que ainda vão conseguir fazer a mudança por dentro. Eu também acredito que em algum momento eles vão fazer, mas nós não queremos mais negociar isso, né? Nós já fomos para as universidades, nós já fomos para nos qualificar, nós já fizemos formação de base, nós já entendemos o que é o socialismo, entendemos o que é o comunismo, entendemos o que é o capitalismo, entendemos o que é o neoliberalismo, entendemos qual que é a política de terras raras, entendemos o que é a importância de discutir inteligência artificial, nós já sabemos tudo isso. Nós entendemos de economia, até porque desde 1500 a gente administra a crise.
Não tem um economista mais especialista do que a dona de casa, a dona Maria, que está lá administrando um pouquinho de dinheiro para poder comprar o mercado, que está caro para um caramba, inclusive, de passagem, porque hoje o salário não está dando conta mais. Quer uma pessoa mais especialista em economia do que a dona de casa? E ninguém está conversando com a dona de casa. A gente está conversando, mais do que conversando, a gente está trazendo a dona de casa para essa construção. São essas pessoas que estão cansadas de tentar negociar com o progressismo de esquerda. Fala, tá tudo bem. Segue o bonde, segue o barco, e a gente já entendeu que vocês não nos querem aqui como cabeças pensantes, como massa pensante. E a gente entendeu que já não dá mais para a gente ser tratado como massa de manobra. Aí, Tadeu, eu queria fazer uma última pergunta nessa, enfim, a partir de tudo que você falou, na verdade duas, tá? Uma é a título de provocação mesmo para poder te ouvir, que é pegando um gancho dessa sua última fala. Você abre sua fala talvez até falando sobre isso, né, trazendo aí um pouco da realidade dos partidos políticos no Brasil que dificultam, ou melhor, não viabilizam as candidaturas de pessoas negras e, portanto, né, dificulta ainda mais para que essas representações elas não sejam eleitas. Aliás, você não é a primeira pessoa que diz isso, eu já ouvi isso. Eu ouvi de uma mulher, na verdade, uma mulher branca, mas ela faz o recorte de gênero, né? Então ela fala assim: olha, para a gente ser eleita, a gente precisa ter candidatura viabilizada, e nós não somos. Então há um problema muito sério, realmente, e eu ouvi de mais de uma mulher, inclusive, sobre essa questão de como são, digamos, divididos, fatiados os fundos eleitorais para poder financiar candidaturas. Mas então, assim, de alguma forma, dentro desse diagnóstico que você faz, acho que talvez você indique, mas eu queria pedir para você falar que me parece, dentro dessa sua última fala, que você, assim, o entendimento, né, do Partido da Frente Negra Brasileira é de que ele não se vê representado de maneira plena, digamos, em nenhum partido brasileiro. Portanto, ele tem essa necessidade de fazer essa retomada histórica, de ter um partido que se represente, né? Então, eu queria muito te ouvir nesse sentido, dentro disso que você falou, quer dizer, nós já entendemos, digamos, todos os aspectos políticos, né? O comunismo, o processo revolucionário, o socialismo, o capitalismo, o neoliberalismo dentro da esquerda. E, a partir disso, o entendimento é justamente esse. Olha, nenhum desses ele nos atende. Portanto, é necessário que a gente tome a frente e que a gente tenha o nosso partido a partir, né, das bases que a gente tem o entendimento de construir um projeto de país. Então, eu queria te perguntar sobre isso, né? Como aqui a gente tem muito esse entendimento, né, de fazer uma crítica muito frontal diante do capitalismo, de como o capitalismo, inclusive, é uma expressão, né, do preconceito racial e das desigualdades, e que são uma expressão, são um resultado justamente desse sistema capitalista. Queria muito te ouvir nesse sentido, né? Então, quer dizer, não há nenhuma, não há como ter uma representação dentro desses partidos e, portanto, vocês têm esse entendimento de que é preciso criar, ou melhor, recriar, né, o Partido da Frente Negra Brasileira. Mas aí, só me estendendo um pouco mais, queria muito te ouvir também, aproveitando aqui, sobre algo que está aí, digamos, na nossa política nacional do ponto de vista institucional, que é a nomeação para uma cadeira no Supremo, né? E aí há essa reivindicação já desde, né, antes dessa tentativa do Jorge Messias, né, e que foi rejeitado agora, de ter uma jurista mulher negra como aquela indicada pelo presidente a, então, ocupar uma cadeira no Supremo, né? E há uma campanha dentro, né, dos movimentos negros, dos movimentos sociais, para justamente defender essa indicação por parte do presidente. Eu queria muito te ouvir nesse sentido, como é que vocês estão avaliando também, e diante dessa conjuntura específica, porque há a possibilidade, inclusive, dessa indicação venha a ser ou não uma jurista mulher negra, ser rejeitada diante do contexto desse Senado, né, que a gente está acompanhando.
E eu estou te dizendo isso por quê? Porque há avaliações que, nesse momento, há avaliações, inclusive, de gente que me disse que é colocar essa figura, ou seja, essa jurista, num lugar de muita exposição, porque ela pode simplesmente vir a ser rejeitada também, e que, portanto, agora talvez nem seja o momento. Embora há também quem defenda que sim, que o presidente tenha que indicar que é uma prerrogativa dele, que está colocada e que isso está aí no ar, né? Uma bola que está aí no ar e que a gente vai entender. Então, qual que é a sua avaliação, a sua aí também, né, dentro das conversas que vocês têm aí dentro da Frente Negra Brasileira sobre esse ponto específico? Bom, primeiro eu agradeço pela formulação aí dessa pergunta composta, não é? Vamos na primeira parte e depois eu entro nessa segunda parte que você trouxe. Primeiro, só deixar aqui uma coisa evidente, tá? Que não é o partido da Frente Negra Brasileira que não se vê representado. Quem não se vê representado é a população negra, né? A população negra, segundo o diagnóstico que nós fizemos nos 21 estados que a gente está representado, nos seminários que a gente realizou, a população negra das 5 macro-regiões do país não se sente representada por esses partidos, porque entende que para se sentir representado, nós precisamos ter representatividade, ou seja, pessoas atuando nas casas legislativas e também pensando políticas, projetos de leis que, de fato, impacte na vida das pessoas pretas que estão nessas respectivas cidades, estados, enfim, macro-regiões, não é? O que o partido está propondo é que tenhamos um partido em que essa população negra consiga se ver espelhada, que ela consiga ser eleita e que, portanto, sinta-se representada porque tem gente nossa lá disputando e debatendo os nossos interesses. Esse aqui é o cenário, não é? A gente fez, em 2018, uma audiência pública em parceria com o senador Paulo Paim, no Senado Federal. Essa audiência pública, o tema era o protagonismo negro nas 4 esferas de poder. Aí as pessoas perguntam, por que 4 esferas de poder? Porque nós contabilizamos o judiciário, legislativo, executivo e a imprensa. A imprensa é uma 4ª força de poder político no nosso país e vocês que trabalham com isso sabem muito bem que a imprensa, sobretudo no Brasil, ela tem o poder de decidir eleições, ela tem o poder de fazer uma candidatura potente perder eleições e ela tem o poder de movimentar, não é, a decisão da opinião pública. Então, esse seminário, esse debate que a gente fez no Senado Federal, né, com 2 mesas, uma técnica e uma política, nós apresentamos, né, com esse tema, o protagonismo negro no espaço de poder, um levantamento que nós fizemos na ocasião, né? Quantas e quantos dos nossos e nossas estão hoje ocupando mandatos em todas as casas legislativas do país, em todas as câmaras municipais, em todas as assembleias legislativas e a Câmara Federal. E naquele contexto, em 2018, nós éramos 3,6% de representação. Então, ali nós já começamos a apontar e levantar o porquê é que nós somos apenas 3,6% de representação política nas casas legislativas do nosso país. E começamos a investigar os partidos e o comportamento dos partidos. Veja, nós estamos falando de 2018. Em 2019, nós tivemos uma reforma mista na política. Cláusula de barreira, uma série de questões foram colocadas que depois foi culminando numa outra conjuntura que foi tirando o fundo privado de apoio a candidaturas, não é? Pegando uma boa parte do orçamento do Brasil para virar um fundo público. E o contexto, inclusive, naquela ocasião, era, já que o fundo é público, ele tem que ser distribuído de forma igualitária. E não foi e continua não sendo. Esse é um ponto. Então, naquele contexto, nós já tínhamos diagnosticado que os partidos políticos estavam jogando sujo com candidaturas negras. Porque, imagina, uma candidata negra, uma mulher negra, vai pedir uma legenda para um partido, tem base, tem militância, tem ali potencial para poder ser eleita, só que quando coloca o orçamento da candidatura dessa mulher, tem partido que entrega 10 mil, tem partido que entrega 2 mil, tem partido que acha que é generoso, que entrega 50 mil, mas para a candidatura branca é 500 mil, 1 milhão. Nas últimas eleições municipais, por exemplo, em São Paulo, teve candidata branca que recebeu 5 milhões.
e a candidata negra recebeu 100 mil. Como é que você vai conseguir eleger uma mulher negra com um orçamento de 100 mil reais numa cidade como a cidade de São Paulo, com mais de 12 mil habitantes, frente a uma mulher branca que recebeu 5 milhões? Então, os partidos também têm uma questão de escolher os seus quadros, de beneficiar quem eles querem que eleja, porque vai defender os interesses do partido e do grupo que precisa dos projetos ser apresentados lá, em detrimento daquela líder comunitária que era importante estar na Câmara Municipal, levando as pautas de saneamento básico, de creche na comunidade, de iluminação pública para poder diminuir o índice de violência contra mulheres nessas quebradas que infelizmente são pouco iluminadas porque não tem infraestrutura urbana, né, de organização da cidade, que poderia levar uma política, um debate de política de lei que pudesse beneficiar o público da terceira idade, mobilidade urbana, desenvolvimento, né, econômico do território, mas não. Vai dar 5 milhões para uma candidatura branca defender o interesse da oligarquia econômica e política do país, da classe burguesa. Então, esse diagnóstico que a gente fez, para poder não me estender demais, a gente já apontava exatamente aquilo que o TSE apresentou no seu relatório agora. Se vocês deram um Google, vocês vão ver aí. O TSE apresentou um relatório circunstanciado, empírico, responsabilizando diretamente os partidos políticos pelo boicote contra candidaturas negras. Não sou eu que estou falando. A Frente Negra Brasileira já fez isso daí em 2018. Mas nós éramos, né, a Frente Negra Brasileira, um grupo de pessoas, pesquisadores, ativistas intelectuais, negros que estavam problematizando isso na Casa de Leis, mas que não ganhou uma abrangência nacional. Agora o TSE, que é o órgão oficial do Judiciário Brasileiro, apresenta um relatório, né, comprovando que nós já estávamos debatendo lá atrás. Então, a gente não está aqui também demonizando os partidos, também não estou generalizando, embora caiba, né, generalizar, porque a PEC do perdão livrou todos os partidos de centro-esquerda a centro-direita, a centro-direita e extrema-direita, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, que foi o grande beneficiado pela PEC do perdão, e que, inclusive, orientou toda a sua base lá no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados a votar a favor. E nós sabemos, eu não estou falando isso, dá um Google que está aí. Aqui ele não está inventando nada, trazendo com comprovação. Eu não posso ser leviano e irresponsável de falar com todas as pessoas desse programa que é respeitado, que tem credibilidade, trazer aqui aquilo que a extrema-direita está acostumada a fazer, que é fake news. Aqui a gente não faz fake news, aqui a gente dá dados. Tem responsabilidade, inclusive. Não é? Então, tem um processo histórico de boicote contra a comunidade negra. E nós já entendemos isso. Porque em nenhum momento eles vão querer sentar para poder discutir com a gente. Você quer ver um outro dado para poder entrar na questão da ministra que você trouxe, tá? Em 2028 terá eleições municipais, certo? Nós, a Nova Frente Negra Brasileira, tentou discutir com pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de São Paulo para pensar um caminho convergente de discutir a política da cidade de São Paulo, não é? A maior cidade do país. Nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes, cujo 45% dessa cidade é de pessoas pretas e pardas. Então, nós queremos discutir a cidade de São Paulo, nós queremos discutir a política da cidade de São Paulo, nós queremos participar e construir uma política, um plano de governo em que as digitais e as mentes negras também ajudem a pensar um plano que seja exequível, que possa atender também as demandas que vêm das quebradas, né, das regiões menos abastadas da cidade, mas que, para além disso, nós também queremos fazer a gestão da nossa cidade. Nós queremos estar lá na subprefeitura, discutindo com a comunidade, nós queremos estar também no secretariado, fazendo a política pública acontecer, não é? Como executivo da cidade, para além de estar só disputando a questão do legislativo. Então, todas as tentativas de diálogo foram recusadas. Então, já ficou muito, literalmente claro que a branquitude que está hoje no poder político não quer fechar uma parceria respeitosa, igualitária, com as pessoas pretas que, historicamente, ajudaram a construir esse país, economicamente, civilizatoriamente, tecnologicamente, intelectualmente, culturalmente. Nós entendemos isso. Então, por isso que
Quando você tem a PEC do perdão, foi mais um golpe contra a população negra, inconstitucional, inclusive. Eles violaram a Constituição brasileira para dar um golpe milionário contra candidaturas negras no Brasil. Essa é a realidade. E a gente não vê esse debate sendo tensionado hoje no país. Não há uma preocupação. Sabe por quê? A gente tirou dinheiro dos pretos, mano. Tá tudo certo. Deixa eles discutirem entre eles lá. Não tem força. Não estão aqui representados. Olha só como a engrenagem, a engenharia vai sendo montada. Nós não estamos lá dentro. E a minoria que está lá dentro não tem força, não tem uma bancada. Por exemplo, a gente tem hoje lá na Câmara dos Deputados a bancada negra, composta por deputadas e deputados extremamente qualificados, hoje presidida, né, a bancada pela Benedita da Silva, que é uma deputada com um currículo exemplar. É uma constitucionalista, não é? Então, mas mesmo assim a bancada negra não tem força para poder fazer, de fato, um debate em que a população negra não continue em prejuízo. Então, esse é um ponto central com relação à nossa posição sobre os partidos políticos, historicamente e insistentemente, não querer que, de fato, tenhamos equidade nas eleições. Por isso que nós vamos continuar sendo subrepresentados nas casas legislativas e todas as leis que passarem lá, a gente não vai ter força para derrubar. Esse é um ponto. O outro ponto é que nós, da frente, somos radicalmente, veementemente a favor de uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Isso não há nenhum ponto de dúvidas. Isso já está vergonhoso para um país que se diz democrático, tem um Supremo Tribunal, a Suprema Corte do nosso país, apenas com Carmen Lúcia, apenas uma mulher na Suprema Corte e nenhuma pessoa negra na Suprema Corte, não é? Depois que Joaquim Barbosa saiu do Supremo, não houve nenhum tipo de projeto de falar assim, olha, é importante que mantenha uma representação negra. Foi o Joaquim Barbosa, agora vamos colocar uma ministra negra. Porque, primeiro, não é? É justo, é necessário e, sobretudo, fundamental para que, de fato, a gente aponte para que o Brasil esteja caminhando para uma verdadeira democracia e para a representatividade da população brasileira, para que também a população negra se veja espelhada também no judiciário brasileiro. Então, nós somos radicalmente a favor da indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal. Agora, nós sabemos que, neste momento da história política do Brasil, pode ser uma arapuca, pode ser uma cilada, por tudo que nós vimos do teatro, do circo de horrores que aconteceu na votação, assim, lastimável que aconteceu no Senado Federal, não é? Colocar uma mulher negra agora, depois de 3 tentativas, 3 chamadas internacionais, inclusive, porque houve um clamor nacional, mas houve também manifestações internacionais, houveram manifestações internacionais da importância, de fato, né, a Suprema Corte Brasileira ter uma mulher negra ali como juíza, né, como ministra do Supremo. E nesse momento delicado dessa disputa política que está acontecendo, pode ser que, de repente, essa mulher negra seja vulnerabilizada neste lugar, não é? E se, por um acaso, não passar novamente por uma questão de disputa política entre o legislativo, não é? E o executivo, a gente pode deixar, inclusive, de historicamente fazer uma reparação tão necessária, tão importante, de ter, sim, uma ministra negra lá dentro da casa. Então, acho que é importante pensar, né? Qual o mecanismo que teria que acontecer para poder fazer a sensibilização no Senado, a sensibilização, não é, de entender que isso aqui não é uma indicação política, é uma indicação por uma questão de justiça, de representação e de reparação histórica, e que nesse processo o jogo de disputa política não pode haver, embora eu tenha aqui, seja pragmático dizer que não acredito que a extrema-direita entenderia a importância histórica de ter uma mulher negra no Supremo, mas para indicar uma mulher, a comunidade teria que fazer uma pressão surreal no Congresso Nacional, a sensibilização, a negociação para que essa mulher passe pelo rito como todos os ministros passaram,
de forma igual, não é? Seja sabatinada de forma igualitária, porque certamente qualquer uma das juízas que estão sendo, enfim, identificadas, que sentarem ali, né, no Senado, serão certamente muito bem-sucedidas, porque são todas muito bem qualificadas, muito bem preparadas para poder assumir uma posição de tão importância e tão relevância, né, no judiciário brasileiro. Mas eu penso que, assim, somos veementemente, radicalmente a favor da indicação de uma mulher negra para o Supremo, mas com a ressalva de que, se isso ocorrer, nós, quanto comunidade, teremos que fazer um trabalho, um esforço hercúleo para que essa mulher minimamente seja respeitada e que, para a disputa política, não seja o fator central na escolha, na aprovação dessa candidata ao Supremo Tribunal Federal. Tá bom, Tadeu, muito obrigada mais uma vez, enfim, né, pelas reflexões, por se disponibilizar a conversar aqui conosco. Não sei que horas é aí em Lisboa, se é mais tarde ou mais cedo. Que já é madrugada, que já é 1h20 da madrugada. Eita, então, te agradeço em dobro, puxa Imagina. vida, valeu mesmo, né, enfim, né, perder as suas horas de sono aí, tá no meio da madrugada. E conversar não estou conosco. perdendo nada, Otário. Na verdade, a gente só ganha. A gente, quando eu falo a gente, né, não estou me referindo a mim mesmo na terceira pessoa, mas estou aqui representando uma coletividade, estou representando aqui uma comunidade, estou representando aqui uma força política, que é a Nova Frente Negra Brasileira, e que tem hoje, né, se debruçado de forma muito dedicada, muito responsável, mas também muito esperançosa de que a gente tem hoje a possibilidade de mudar a história do Brasil, de mudar a história política do nosso país, de, inclusive, mudar a possibilidade de apontar um novo rumo para o nosso país, que é ter um partido político, como qualquer outro partido político, mas que tenha nas suas bases a sensibilidade de ter as pautas populares, periferizadas, quilombolas, indígenas, como pautas centrais para poder apresentar um novo projeto de país. Eu quero agradecer a você, ao Eri, a todas as pessoas que gentilmente ficaram até agora aqui para poder me ouvir e convidar as pessoas para virem. Venha para a Nova Frente Negra Brasileira, venha para o Partido da Frente Negra Brasileira. Nós estamos nas redes sociais, a Thales segue a gente por lá, já tem um conteúdo bem interessante, explicativo, dizendo como nós operamos o processo nesses 10 anos, dizendo como nós trabalhamos aqui a questão da retomada dos trabalhos do Partido da Frente Negra Brasileira. Eu penso que nós precisamos todos os dias falar de política, pensar política, entender de política, debater política e disputar política. Porque é só a política que vai permitir que a gente, de fato, faça a transformação que a população precisa fazer. E falar de política é necessário, porque quando você que está nos assistindo não fala, não pensa, não discute, não debate política, alguém faz isso por você e, geralmente, essa pessoa não vai representar os seus interesses e vai representar os interesses de quem está defendendo as oligarquias, a macroeconomia, a especulação imobiliária, todas e todos aqueles que querem ainda retirar os poucos direitos que a população preta, pobre, periferizada, de quilombo, de favelas, de comunidades ainda tem. Então, vem para a política, vem participar com a gente, porque só depende da gente fazer a transformação que o nosso país precisa para, de fato, transformar esse país num país verdadeiramente democrático. Um beijo, um abraço para vocês e fico esperando aqui o próximo convite, tá? Quando a gente reativar, recolocar o partido novamente, vamos aqui fazer mais uma gira reflexiva e política para poder dar um pouco também de informação para as pessoas que seguem de uma maneira muito inteligente, dica de passagem, esse canal, esse programa que vocês apresentam. Axé. Valeu, obrigada, Tadeu. Até a próxima. Valeu, Tadeu. Muito obrigado. Valeu. Valeu.